Fala galera, professor Denis aqui, beleza? Trazendo para vocês hoje um assunto um pouco diferente, um assunto um pouco polêmico, porém pouco discutido, que é o tempo que o aluno deve ficar em cada faixa ou até mesmo a caminhada que ele deve fazer até a faixa preta de jiu-jitsu aos olhos do professor. O professor, o qual é o único apto ali a avaliar o aluno da faixa branca até a faixa preta. E a pergunta que eu faço para vocês sabem quais são os critérios que um professor tem que aplicar para que o aluno dele chegue até a faixa preta de jiu-jitsu? É claro que vai variar academia por academia, professor por professor, equipes, regras. Porém, eu vou estar passando aqui para vocês algumas coisas que eu já aplico dentro da minha academia, do que eu já aplico dentro da minha equipe e, claro, o meu ponto de vista em algumas questões que muitas vezes tem que ser avaliada por todos os professores. Então vamos lá? Primeira coisa que um professor vai avaliar e observar no aluno é o tempo de treino, com certeza, tanto para ir para a faixa azul, para a faixa roxa, marrom, preta ou até mesmo as crianças, o professor vai estar observando o tempo que esse aluno está treinando. E aí alguém vai me perguntar, mas professor Denis, a Confederação Brasileira tem um tempo estipulado lá, a Federação Internacional, eles têm um tempo que eles estipularam para que o professor segure os alunos. Não, esse é o tempo da Confederação. Aquilo ali é só uma ideia que o professor pode usar em favor dele dentro da academia dele ou dentro da equipe dele. Mas é o tempo da Confederação para competições, para o cara trocar de faixa quando vai se afiliar. Mas o professor tem o poder absoluto para cuidar do aluno e falar para o aluno qual é o tempo que ele tem que ficar em cada faixa. É claro que o aluno, quando perceber que está quase trocando de faixa, ele tem todo o direito de dar aquele gás para o professor acabar enxergando ali e falar, pô, realmente esse moleque quer muito trocar de faixa e eu vou dar aquele empurrão para ajudar. Com certeza o tempo de treino é uma das coisas principais que o professor vai observar. E a segunda coisa que eu acredito que o professor observa é a frequência no treino. Frequência nos treinos é muito importante. Fala para mim, do que adianta o cara estar matriculado mais de 10 anos na academia, às vezes um faixa azul, o cara fala, pô, o treino faz 10 anos, faixa roxa, o treino faz 10 anos, mas a frequência dele é menor do que o normal, é menor do que o professor estipula para que o aluno treine e troque de faixa. De nada adianta. Então a frequência nos treinos é muito importante. Não adianta ter tempo matriculado na academia, você tem que ter frequência de treino. E aí eu vou para o número 3 que o professor observa. Conhecimento técnico. O conhecimento técnico ele vem junto com a frequência e o tempo de treino. Praticamente é impossível você ter frequência nos treinos e você não desenvolver tecnicamente. É juntar o útil ao agradável. Você tem tempo de treino, você tem tempo de tatame e automaticamente a habilidade vem. A habilidade vem, o conhecimento técnico ele vem. Você está matriculado há muito tempo na academia, mas você é um aluno que falta muito, treina uma vez por semana, 2 vezes por semana, não tem como você se comparar com quem treina 5 vezes na semana, não tem como você se comparar com quem treina 2 vezes no dia. Então, o conhecimento técnico só vem com o tempo de tatame, não o tempo matriculado na academia. Número 4 que o professor vai avaliar, a habilidade do aluno para aplicar o conhecimento. Eu mesmo já tive alunos na minha academia, faixa marrom, duro, igual uma pedra, o cara cai por cima igual uma rocha. Aí você coloca o cara para fazer guarda por baixo, parece uma tartaruga de perna para cima. O cara não tem noção nenhuma e não sabe trabalhar a guarda. O cara vai estar apto para ir para a faixa preta? Difícil, né? Difícil, porque ou você pratica e desenvolve, ou você para no tempo, cara. Não tem como o professor passar o cara para o outro nível se ele ainda está patinando no nível anterior. Então, a habilidade do aluno de colocar o conhecimento técnico em prática vai ser avaliada pelo professor com certeza. Avaliação número 5 do professor perante os alunos. Comportamento e atitudes. Qual é a postura que o aluno tem dentro e fora do tatame? Ele respeita os colegas de treino? Ele tem
a humildade está à altura da pessoa dele, para humilde para aprender, humilde para ensinar. Ele é o primeiro a levantar a mão quando o professor ou algum amigo ou parceiro de treino precisa de ajuda dentro da academia. Lembra que além da humildade, uma das coisas mais avaliadas no comportamento dentro da academia é a dedicação do aluno. Ele é um aluno que se dedica ao treino? É um aluno que não falta aos treinos? Ou é um aluno que, quando escuta um anúncio de uma festa, ele é o primeiro a levantar a mão e deixa de treinar para ir para a festa? E complementando essa questão de comportamento aí dos alunos, eu costumo lembrar sempre que os alunos precisam ter afinidade um com o outro. Os alunos mais novos têm que ter afinidade com a turma mais velha. Os alunos mais antigos têm que ter afinidade com a galera mais nova. Eu tenho, por exemplo, dentro do estatuto da minha equipe, um critério lá que eu uso, que o faixa marrom que vem de outra academia, ele tem que passar no mínimo 2 anos. Faixa marrom que vem de outra equipe e entra na minha equipe, ele pode estar com 4 graus na faixa, ele vai ter que passar no mínimo 2 anos, para só depois desses 2 anos eu vou avaliar, ver se ele tem condições de pegar uma faixa preta. Por que esses 2 anos? É nesses 2 anos que ele vai criar afinidade com os parceiros de treino, é nesses 2 anos que ele vai criar confiança entre os parceiros de treino, é nesses 2 anos que ele vai criar confiança minha, eu como professor, nele. Nesses 2 anos que ele vai criar confiança da equipe nele. E aí então, após 2 anos, eu vou avaliar ele para ver se ele tem condições de pegar a faixa preta. Então a afinidade é muito importante. Não tem como o cara chegar na minha academia de faixa marrom, que esteja com 4 graus, e eu colocar uma faixa preta, seria total responsabilidade da minha parte eu chegar e colocar uma faixa preta na cintura dele com 3 meses, 6 meses. Apesar de eu já ter aluno que saiu da minha academia e foi para outra academia para ser graduado, isso não vai acontecer comigo, porque o aluno tem que passar 2 anos na minha equipe para então eu ter condições de poder avaliar ele. Impossível avaliar um aluno para faixa preta antes disso. Então a afinidade, galera, a afinidade é muito importante, a afinidade com o grupo, a afinidade com a equipe. O 6º quesito que eu costumo colocar com os professores avaliando é qual a capacidade do aluno de transbordar na vida das pessoas. Qual a capacidade desse aluno de ajudar dentro da academia, de ajudar o amigo, de ajudar um aluno novo, um aluno que está começando. Eu costumo dizer que quem ensina aprende múltiplas vezes. Eu vou falar, quem ensina aprende 2 vezes. Eu costumo dizer que quem ensina aprende múltiplas vezes. Então, seu professor te ensina uma vez uma técnica, um conhecimento, você vai lá e repassa isso daí. Quando você faz isso, você está transbordando na vida de outro, na vida do colega, na vida do amigo, e está ajudando o companheiro de treino. Isso é muito, muito importante. Avaliação número 7, controle emocional do aluno. Principalmente, aí entra os alunos mais antigos dentro do tatame, principalmente faixa roxa, marrom e preta. Qual o nível de controle emocional que esse aluno tem? Eu já tive aluno dentro da minha academia graduado, às vezes se enroscando com o outro ali, discutindo, querendo às vezes até brigar dentro do tatame. Um cara que tem um nível de controle emocional baixo, você acha que ele está apto para trocar de faixa? Não mesmo, né? Não mesmo. Ah, mas eu tô perdendo peso, tô estressado, tô com isso, tô com problema em casa e tal. Ninguém tem nada a ver com os seus problemas. Só que dentro do tatame você tem que respeitar para ser respeitado. Então, o controle emocional, você tem que ter, trabalhar ele numa crescente, desde quando você entra no jiu-jitsu, desde a faixa branca. Quando você chega na faixa roxa, marrom e preta ali, você tem que estar com nível alto de controle emocional. Não é qualquer problema que vai te abalar. Ou se você teve um problema fora da academia, você jamais vai trazer esse problema ali para dentro do tatame. É muito importante você ter um controle emocional para estar sempre em paz e harmonia com seus companheiros de treino. E por último, isso não é nenhuma avaliação, isso é uma dica, né? Uma dica que eu vou dar para vocês por último aqui jamais peça faixa para o seu professor. Não é o aluno que pede faixa, é a faixa que pede o aluno, cara.
Não importa, desde a faixa azul até a faixa preta. Jamais peça faixa para o seu professor. Geralmente, os caras que pedem faixas são os que estão menos preparados para pegar ela. É os que estão menos preparados para suportar aquele nível que ele está pedindo. Um exemplo que eu costumo citar entre meus alunos, muitas vezes alguns iam para competição, voltava com medalha, daí 2, 3 campeonatinhos, o cara voltava com medalha, muita pessoa do meio externo começava a dar palpite: ô louco, você não vai graduar fulano, não vai graduar ciclano. E eu falava assim: pô, vai lá e gradua o cara, pô. Mas eu, com a minha avaliação, o tempo que ele tem de treino, ao meu ver, ele ainda não está preparado. Mas muitas vezes o meio externo tenta dar palpite e acaba atrapalhando a caminhada ali, às vezes, dos alunos que estão na jornada, né? Estão no caminho ali para a faixa preta, que a gente sabe que não é fácil. Então é isso daí, galera. Espero ter passado um pouquinho da ideia de como eu trabalho. A gente sabe que questão de avaliação é uma parada muito ampla, né, cara? Como eu lembrei no início do vídeo, critérios variam de professor para professor, academias para academia. Nem todo mundo trabalha da mesma maneira. Respeito todos os professores que trabalham de maneira diferente, mas não tem como a gente colocar todos os critérios aqui conversando, mas isso foi só uma basezinha do que eu faço e espero que vocês tenham entendido. Tá legal? Vejo vocês no próximo vídeo, espero ter ajudado. Galera, já ia esquecendo, quem puder dar uma força, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo que às vezes precisa estar com alguma dúvida, e assim você vai estar ajudando a gente também. Valeu, grande abraço, os!